Bom dia, nação, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar tudo que aconteceu na partida entre Botafogo e Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0, gol de Vidal e agora se encontra muito vivo na disputa pelo Campeonato Brasileiro. 7 pontos é a diferença que tem com o Palmeiras. Ainda é uma vantagem boa, mas o Flamengo ainda tem praticamente várias rodadas ainda para poder diminuir ainda mais essa vantagem. O Flamengo continua vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. E eu gostaria de, junto com vocês aqui, reagir os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa partida. Mas antes, nação, chega deixando seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber hoje todos os vídeos, notícias e informações do Mengão no seu celular. E já chega comentando aqui embaixo o que você achou da partida, nação. É muito importante a gente interagir juntos aqui para a gente saber o que o torcedor está pensando do Flamengo. Alguns comentaristas falaram que não foi uma boa partida do Mengão, mas o que importa é o Flamengo ter resultados, né? Foi o que os comentaristas falaram. Então nós gostaríamos de saber a opinião do torcedor. O Flamengo praticamente está em um bom momento com o Dorival Júnior. Está tendo aí praticamente várias vitórias em sequência, né? Agora vai ter que enfrentar o Vélez pela Libertadores. Com certeza vai ser o time principal, o time titular. Então, nação, escreva no comentário o que você está achando da evolução do Flamengo aí com o Dorival Júnior. Bora para mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal. Espetáculo do que o Palmeiras? E o Palmeiras já se acostumou? Havia essa cobrança. A não ser um time espetacular, ser um time da eficiência. Havia essa cobrança com o Abel também, principalmente na temporada passada. Poxa, a segunda temporada do Abel e esse time ainda é muito pragmático, é um time mais reativo. E esse Palmeiras do Abel evolui, passa a ser um time que marca mais gols, um time cada vez mais seguro. E hoje é um Palmeiras muito equilibrado. E o torcedor palmeirense entende isso. É muito seguro, cara. O torcedor do Flamengo se acostumou a ver esses caras, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, a dar espetáculo. Porque, de fato, a temporada marcante, e até mesmo em 2020, que não é ali no auge, era um Flamengo com muita desenvoltura ofensiva. Por isso, é natural que alguns torcedores tenham estranhamento. Poxa, eu sinto falta de mais futebol, de um futebol mais envolvente, até olhando o Fluminense, que é um rival praticando esse futebol com o Fernando Diniz, mas faz todo sentido a abordagem do Dorival de tornar esse Flamengo mais eficiente, e aí a eficiência defensiva tem feito muito a diferença a favor do Flamengo. Para um time que estava bastante desarrumado, você ter uma das melhores defesas do campeonato, um time que sofre pouquíssimos gols, um time que até mesmo quando é atacado, que é pressionado como contra o São Paulo, consegue se portar bem, com linhas organizadas. Isso é um grande avanço, até pela necessidade de atacar essas frentes prioritárias, que são Copa do Brasil e Libertadores. É melhor ter um Flamengo, a essa altura da temporada, mais pragmático do que um Flamengo globetrotter, um Flamengo de show, um Flamengo que vai envolver seus adversários em todos os jogos, porque isso não garante vitórias. E o Dorival ontem, ele tem a percepção, poxa, esse jogo pode se complicar. Aí ele já lança João Gomes, Pedro, ele já dá essa encorpada no time com os titulares. E não necessariamente precisava fazer. Era até um clássico que o Dorival passaria incólume se poupasse mais, não colocasse tantos titulares para dizer, poxa, a gente tem um jogo contra o Vélez. E ele não faz isso. Ele valoriza, ele entende que dava para ganhar do Botafogo com um pouquinho mais e ele coloca esse pouquinho mais em campo. Então eu vejo que o Dorival tem feito um trabalho competente, que é até cobrado de outros técnicos. É o caso de Fernando Diniz, de Rogério Ceni no São Paulo, de um time que precisa ser eficiente, mais pragmático, matar seus jogos. E esse Flamengo tem sido eficiente na defesa e tem matado jogos e feito vitórias, até mesmo quando não joga tão bem. Isso também precisa ser valorizado. Vamos ouvir o Dori Variola? Vamos. Vamos lá? Ele fala sobre o Pedro. Vamos nessa. O Pedro vem mostrando a cada momento, né, a sua importância. Em alguns, ele servirá, em outros, ele será servido. Sendo assim, ele tem a capacidade de preparar e também de finalizar. É um jogador de altíssimo nível e quase completo no seu setor. Então, nós precisamos tirar o máximo dele sempre. E hoje foi um jogo com esse desenho. A partir da entrada dele, ele serviu, fato que vinha acontecendo ao contrário, sempre sendo servido e definindo com muita precisão. Muito bem.
O Pedro, o Caco, é o jogador que mais impacta na forma do Flamengo jogar? Ah, com certeza. Se a gente for falar o que é o show do Flamengo, né? O show do Flamengo não é o coletivo como um todo. Aquele time que joga por música ainda não chegou a esse ponto. Em alguns momentos, sim. O espetáculo do Flamengo ele é individual e o astro desse show é o Pedro. O grande jogador, individualmente, se ele não decide fazendo gols, ele decide fazendo a jogada do gol. E quando a plástica, quando a jogada bonita, quando a gol de bicicleta, é o Pedro que faz. Então, certamente, ele tem vários outros grandes jogadores, mas o grande astro do momento, desse time do Dorival, o cara que está resolvendo, e ele sim dá um show individual, é o Pedro. Ah, mas ontem o Pedrão perdeu um gol. Ah, lá vai você cornetar, lá vai você no cocô do cavalo do bandido também, né? Pronto, é mais um que vai lá. A mosca do cocô do cavalo do bandido, lá vai você de novo nessa história. A mosca do cocô do cavalo. Corta bem. Cortou, bonito. Olha o chute. Vem cá. Mas olha o drible que ele deu. Gente... Mas esse é um sinal de que ele tem muito crédito com a torcida rubro-negra. Lógico, pô. Porque se Ele tem mais crédito do que você no banco. Ah, não, isso aí não é difícil também. Né? Mas, o Gabigol, pela fase que tá, se perde esse gol, seria uma corneta ali absurda. Porque não tem marcado tantos gols quanto o Pedro, não tem sido tão importante na conclusão das jogadas como já foi antigamente. E o Pedro conseguiu criar essa gordura, porque de fato tem sido o jogador mais decisivo do Flamengo, um jogador que bota a bola para dentro. E quando isso não acontece, compensa com a assistência que deu pro Vidal. Ajuda a botar a bola para dentro. Ontem foi consciente, né? Foi, super. E olha a colocação, solidário, consciente, mais do que o Paulo Souza pedia. Isso é importante, porque o Pedro, que até chegou a ter chances seguidas com o Paulo Souza, o pessoal se esquece disso, o Breler lembra sempre isso aqui. E eu também acho que o Paulo Souza houve um momento que foi o técnico que mais apostou no Pedro. E naquele momento o Pedro negou fogo. O Pedro não era esse Pedro solidário. O Pedro era o Pedro mais paradão, que o Paulo Souza tinha medo. Você acha que o Pedro de hoje é fruto do Pedro do Paulo Souza? Não, é uma herança? Acho que o Paulo Dorival Souza soube aproveitar? acho que é um exagero falar isso, né? Mas eu acho que o Paulo Souza contribuiu com as exigências a respeito do Pedro. Eu acho que ali o Pedro se toca, vai muito de fase também, né? O Pedro é um jogador muito movido a embalo. Tinha uma época que a gente fala assim, dando 3 minutos para o cara não vai fazer nada. Tinha uma época que davam 3 minutos para ele e ele fazia. Foi isso que forçou toda Ontem foi o que aconteceu. Não deram 3, deram mais. Mas com menos ali ele resolveu. Então ele voltou àquela toada. Mas eu acho que o mais importante... Mas é um Pedro mais garçom também, né? Mais participativo. Abriu o leque de valências do Pedro. Veja as assistências que ele deu recentemente pro Gabigol. Clareou tudo pro Gabigol. Falou, o Gabigol faz. O Gabigol perdeu. Duas aí que o Gabigol tá devendo para ele. Para ele, duas seguidas. Mas isso é muito importante, por exemplo, para a questão da seleção. É isso que faz os olhos do time. É um momento abençoado do Pedro. Mas o centroavante hoje não pode ser só o cara definidor, o cara com presença diária. Ele precisa participar mais do jogo. O Gabigol faz também. Se movimentar. A gente tá falando do Pedro, o Gabigol faz isso também. E de fato... O problema do Gabigol, recentemente, é que ele tem perdido gols que ele não costuma perder. A gente não costuma ver o Gabigol perder um gol como ele perdeu contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? Que foi assistência do Pedro, isso, exatamente. Ou como ele perdeu contra o São Paulo. A gente não está acostumado a ver. E é uma sequência. Mas é o que eu costumo dizer. Ele está devendo nesse sentido, dá uma calibradinha ali? Precisa. Tem um crédito. O crédito do Gabigol é maior que o crédito do Pedro. Convenhamos? Tá desde 2019. Pela estrada rodagem, toda. Né? Então ele tem crédito. Até porque, não é que ele está jogando mal, ele está perdendo os gols. Mas ele está fazendo tudo isso que você está falando também. Os dois estão fazendo isso. Um pelo outro e o outro pelo um. Então, Mas por isso que tem uma funciona diferença tão bem. no gol perdido para o Pedro, por exemplo, né, William? O gol do os gols que o Gabigol perdeu... O gol do Pedro, ele constrói a jogada. Sim. Ele dá o drible e cria a situação para ele mesmo. O Gabigol tem muitos gols que colocam ele na cara do gol, dentro da área, cara a cara com o goleiro, e ele tem perdido. Então é diferente. Eu não vejo uma situação dessa do Pedro ainda. Pode ser que aconteça. O Pedro ganhou o direito de jogar o lance fora. Porque o lance é dele. Agora os do Gabigol. E tem uma lupa grande no Gabigol, né? A partir do próprio nome. Gabigol. Que o cara não põe pra dentro, todo mundo duvida. E pela fase recente, eu concordo com o William, que se pegar quem é mais ídolo no Flamengo, Gabigol é mais. Tem uma história mais vencedora. Agora, pela memória recente, que costuma sobressair no torcedor, o Gabigol
É isso aí, nação. Então se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.